Isso é desumano. Quando a gente fala essa expressão, o que é que nós de fato queremos dizer? Eu busquei no Google uma resposta rápida para o que é ser humano e o que ele me trouxe foi: é uma espécie de animal com características únicas, como inteligência, razão, linguagem complexa, mas também dotado de emoções, ética, espiritualidade e capaz de questionar seu próprio propósito, vivendo um equilíbrio entre instintos biológicos e desenvolvimento cognitivo e moral, sendo definido pela biologia, pela filosofia, cultura e espiritualidade. Esta é a definição de ser humano. E se nós estamos no mundo cercado por seres humanos, milhares e milhões de seres humanos, quando a gente olha à nossa volta, o que é que nós estamos vendo? Quando nós olhamos um estádio de futebol repleto de torcedores, a gente vê ali seres humanos que respondem a essa definição. Quando a gente vê uma praia, tipo Copacabana, lotada de pessoas, o que nós vemos? Quando a gente vê uma Praça da Sé, em São Paulo, gente de todo lado, gente de todos os tipos, o que é que nós estamos vendo? Será que a gente consegue ver essa descrição nas pessoas que a gente olha nesses lugares? Onde é que está a gentileza? Onde é que está a ética, a espiritualidade e tantas outras características humanas das quais nós já falamos aqui e que a gente não vê traduzida nas ações das pessoas à nossa volta no dia a dia e nas nossas também? É preciso a gente se colocar nesse mundo, já que nós fazemos parte dele. Por que os jovens estão cada vez mais isolados, preferindo as quatro paredes do quarto ao sair para se conectar com pessoas? Isso é uma desumanização. E aí eu fiz o mesmo exercício. Eu fui lá no Google e pedi a ele que me desse esse conceito de desumanização. Desumanização nada mais é do que o ato ou o efeito de desumanizar, ou seja, de retirar o humano, o sentido real dos traços humanos. Interessante, né? Que bom que nós temos ficado chocados com um episódio que aconteceu no Rio Grande do Sul com a cachorra. A gente vê uma maldade de um grupo de adolescentes, um capricho por uma diversão. E o que é que nós fazemos com isso? Isso escancara um problema social, uma sociedade doente que não está sabendo formar ser humanos. E isso tem repercussão para a nossa vida futura. Isso tem repercussão para as nossas realidades de aqui e agora. Porque se as crianças, se os adolescentes são capazes de fazer coisas desse tipo com um animal inocente, fraco,
o que eles são capazes de fazer com outros seres humanos. A gente sabe que quando nós estamos em grupo, a gente faz coisas que com certeza nós não faríamos se nós estivéssemos sozinhos. Nós sabemos que a gente não fala para o outro com a mesma severidade, com a mesma hostilidade, se nós estivéssemos frente a frente. Mas a gente é capaz de mandar mensagens grosseiras, de xingar ao telefone, de desrespeitar o outro no trânsito quando ele está lá dentro do carro dele e nós estamos dentro do nosso carro, porque a gente acha que a gente está protegido. Mas será que essa proteção ela é real? Será que esse caminho que a sociedade está caminhando, ele é bom? Uma coisa é certa. Esses adolescentes que fizeram o que fizeram com a cachorra, eles não dormiram anjos e acordaram com esse instinto perverso e bárbaro. Não. Eles foram caminhando nessa direção a passos pequenos e passaram desapercebido pela escola, pela família, até chegar onde nós estamos. Antes de chegar nessa condição, existiu muita falta de valor, existiu falta de referências de boas condutas, a falta de responsabilidade, enfim, um abandono afetivo, onde os pais são provedores de comida, de casa, de diversão, de lazer, mas que não são provedores de exemplos, não são provedores de limites e de encaminhamento. A gente não pega uma criança de 1 ano e coloca ela lá no meio da pista de uma avenida movimentada. Não, a gente conduz, a gente ensina, a gente acompanha, a gente orienta. E é isso que a gente precisa fazer. E eu não estou aqui para culpar os pais daqueles adolescentes específicos. Como eu disse antes, a nossa sociedade ela está se tornando doente, porque ela não está percebendo e não está agindo a contento para corrigir os desvios que vão acontecendo pequenos no dia a dia. A família responsabiliza a escola pela educação, a escola devolve para a família e as crianças estão sem noção de limites, daquilo que é sim, daquilo que é não, de criar resiliência, de lidar com o tédio, de lidar com a frustração. E isso é a desumanização. A desumanização da sociedade, ela tem um preço muito alto e ela vai ser paga por nós, hoje ou daqui a alguns anos. Nós vamos pagar esse preço por não fazer o básico, ensinar um ser humano a ser humano, a desenvolver aquelas características que nos trouxeram até aqui. A gente confunde aquilo que é comum com aquilo que é normal. E a gente tem visto a normalização de coisas que não eram para ser normais, simplesmente porque elas são comuns. A agressão física, moral, emocional, o abuso do poder,
do poder da autoridade, do poder do dinheiro, do poder político, a divisão, a priorização daquilo que é particular em relação ao coletivo, como se nós não fôssemos seres sociais e que vivemos e dependemos da coletividade. A normalização e a naturalização de abusos, de absurdos que a gente vê no mundo digital impacta demais o nosso cérebro. A gente vai vendo coisas absurdas acontecerem, e aí, depois de um tempo, a gente acostuma, a gente já acha que não é problema nosso, mas é problema nosso, e nós vamos ter que lidar com isso. E cada vez vai se aproximando. Hoje, com a internet, não existe mais lá, existe aquilo que acontece aqui e que de repente já está no mundo. E olha, que a internet não é terra sem lei, mas o que está lá não se apaga. Não adianta você ir lá e deletar uma foto, uma informação, porque você deletou, mas ela continua lá. Então a gente precisa nos tornar humanos, dar exemplos, sermos pessoas que guiam os outros para um lugar bom, para um lugar onde a gente se orgulha. Pense nisso. Até.